Glória a Deus, glória a Deus. Cumprimento a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Gostaria de, neste momento, convidá-los a meditarmos na palavra do Senhor. Vamos abrir a palavra de Deus para fazermos a leitura naquilo que está escrito em Êxodo, capítulo de número 20, segundo livro da Bíblia, livro de Êxodo, capítulo de número 20. Vamos ler o verso de número 15. Êxodo, capítulo de número 20, versículo de número 15. Versículo bem pequeno, mas que tem um significado muito abrangente. Diz assim a palavra de Deus. Êxodo 20, 15. Não furtarás. Não furtarás. Vamos orar. Senhor Deus, amado Pai, muito obrigado, Senhor, por esta oportunidade que o Senhor nos concede de, neste momento, estarmos nos voltando para Ti, Senhor, por meio da Tua palavra, com essa capacidade que o Senhor nos dá de agora termos este tempo, Senhor, para meditar naquilo que vem da Tua boca para os nossos corações. A Tua palavra, Senhor, ela mostra onde nós estamos errados, mas não para nos condenar, Senhor, e sim para nos salvar, para que nós nos voltemos para Ti, para que nós nos arrependamos e vivamos com a abundância de vida que o Senhor deseja nos conceder. Então abençoa agora neste momento todos aqueles que estiverem ouvindo esta palavra, Pai, que esteja com o coração aberto pelo Espírito Santo para receber o que vem de Ti. Pois é no nome de Jesus Cristo que eu oro e já agradeço. Amém. Irmãos e amigos que me ouvem, um dos erros muito comuns que nós seres humanos podemos cometer é acharmos que estamos obedecendo a Deus em determinada área da nossa vida, quando na verdade nós não estamos. Nós estamos nos enganando de certa forma, né? Lembra, por exemplo, daquele jovem rico que foi até Jesus e Jesus ordenou que ele guardasse os mandamentos. Ele perguntou o que poderia fazer para ter a vida eterna. E Jesus, creio eu que para experimentá-lo, né, ordenou que ele guardasse os mandamentos. E o que foi que ele disse? Depois que Jesus citou os mandamentos, né, que ele deveria guardar, ele disse: não, tudo isso eu tenho observado, tudo isso eu tenho praticado desde a minha juventude. Ou seja, na mente dele, na visão dele, ele estava obedecendo aos mandamentos de Deus. Mas será que realmente ele estava? Na sequência, Jesus dá a ele uma tarefa para colocar à prova o que ele tinha acabado de dizer. Se de fato ele estava obedecendo a Deus ou não. Mas o que Jesus ordena que ele faça de forma prática, para demonstrar que realmente ele era obediente a Deus, ele não faz. Né? Então, ele estava se enganando. Se realmente ele acreditava que estava obedecendo aqueles mandamentos, ele estava, na verdade, se enganando. E o mesmo pode acontecer conosco. Né? Nós podemos achar que estamos conseguindo cumprir determinados comandos de Deus, quando na verdade nós não estamos e nós não entendemos que não estamos. Hoje, inclusive, eu quero falar sobre um mandamento, né, que nós lemos agora, e é um mandamento bem curto, bem direto, mas que a maioria das pessoas acredita que está conseguindo obedecer, inclusive nós cristãos. Mas será que nós estamos? Esse mandamento é o mandamento de não furtar, é o mandamento de não roubar. E, como eu disse, a maioria das pessoas acredita que está sendo fiel a Deus nessa área. Por exemplo, em uma pesquisa feita nos Estados Unidos da América, algum tempo atrás, 90% dos cidadãos americanos afirmaram que nunca, jamais
tinham quebrado esse mandamento. Nunca, jamais, nenhuma vez na vida, eles tinham furtado algo de alguém, eles tinham roubado algo de alguém. Mas, irmãos e amigos que me escutam, nesse momento eu vou mostrar para vocês que esse mandamento ele é tão abrangente, mas tão abrangente, que na verdade nós podemos estar quebrando sem sequer percebermos. E aí, a intenção de Deus é que nós reconheçamos isso e nos arrependamos, sinceramente, humildemente, e peçamos a Deus que nos ajude a sermos como nós devemos ser. Então eu quero dar exemplos de tipos de furto que nós podemos estar cometendo sem sequer percebermos. Só para iniciar, essa palavra furto, ela significa, ela é ganaf em hebraico, e ela aponta para diversos tipos de roubo. Como, por exemplo, o roubo da liberdade alheia. As pessoas nem pensam nisso, né? Mas essa palavra é usada para o furto da liberdade de outra pessoa. Se você estiver com a Bíblia aí perto de você, abra lá em Deuteronômio 24 e 7. Ou senão você apenas escuta, tá bom? Deuteronômio 24 e 7 diz: se achar alguém que tendo roubado, olha a palavra, roubado um dentre os seus irmãos dos filhos de Israel, o trata como escravo ou o vende, esse ladrão morrerá. Assim eliminarás o mal do meio de ti. Percebam que esse versículo está falando sobre roubo. Ele no início do versículo diz, se achar alguém que tendo roubado. E aí no final diz esse ladrão. Mas o que foi que esse ladrão roubou? Foi um objeto? Foi um bem? Foi uma propriedade? Na verdade, não. Aqui está se falando do roubo de uma vida, do roubo da liberdade de alguém, algo muito mais precioso do que qualquer bem. É a liberdade de uma pessoa. Eu lembro, inclusive, que quando eu preguei sobre esse versículo na minha série, sobre a Bíblia inteira, né? Já preguei em Deuteronômio, em cada versículo de Deuteronômio, com a graça de Deus, com a bênção de Deus. E quando eu estava pregando sobre esse versículo, o título que eu dei para a mensagem foi o pior furto que existe. O pior furto que existe não é de um objeto. O pior furto que existe é de uma pessoa. É de um ser humano, é de um ser vivo. E a prova que esse é o pior furto que existe é o castigo que a lei estipulava para ele. Quem sequestrasse outra pessoa, quem escravizasse outra pessoa, quem vendesse outro israelita, deveria morrer. A pena para essa pessoa era a morte. Interessante. Para outros furtos, não era. Para outros furtos, você teria que devolver o bem, acrescentar algo, né? Seria uma espécie de danos materiais e morais. Isso já tem na palavra de Deus, não é algo atual. Mas se fosse o roubo de uma vida, um sequestro da liberdade de alguém, você não precisava nem matar essa pessoa. Só o fato de você ter ali sequestrado, escravizado ou vendido, você já merecia a morte. E um exemplo de que isso aconteceu, inclusive com um israelita, foi José do Egito. José ele foi sequestrado, né? José foi colocado em cárcere privado. José foi depois vendido para os midianitas, que o venderam para Potifar, no Egito, né? E nós vemos que esse não foi um crime cometido apenas em Gênesis, no início da humanidade ali, né? Após o dilúvio. De lá para cá, quantos escravos
né? Quantos negros, quantos índios não perderam a sua liberdade, não foram tratados como mercadoria, não foram vendidos. Felizmente, nós temos essa mancha negra, né? Essa mancha vergonhosa na história do nosso país. Graças a Deus que as coisas elas mudaram, né? E elas precisam continuar mudando para que se entenda cada vez mais o valor que cada ser humano tem, independente da cor da sua pele, né? Mas ainda hoje, irmãos e amigos, nós podemos citar exemplos desse tipo de roubo tão grave, que é o tráfico de crianças. Agora mesmo, recentemente, nós ouvimos histórias, relatos tristes de crianças sendo sequestradas aqui bem perto de onde a gente mora, né? De onde eu moro, aqui no Maracanaú, no Ceará. Crianças sendo sequestradas. Isso fica até um alerta para os pais, né? Para terem cuidado. Nós temos o tráfico de mulheres. Quantas mulheres não somem? São escravizadas sexualmente, né? Cárcere privado, a escravidão. Quantos homens não roubam a liberdade de suas mulheres? Enquanto eles saem, enquanto eles vivem a sua vida como bem entendem, muitas mulheres ficam presas. Eu lembro até de um caso, não sei quantos acompanharam, de um austríaco que por 24 anos prendeu a própria filha no porão da sua casa, com a qual ele tinha relações sexuais, chegando inclusive a ter filhos com a própria filha. E isso, o que nos assusta, é que sequer os vizinhos e familiares perceberam. Olha como a gente se engana com as aparências, né? Um homem aparentemente tão decente, um idoso já, nessa época. Quem suspeitava? Mas ele estava ali prendendo a própria filha, se relacionando com ela, tendo filhos com ela. Algo abominável aos olhos de Deus. Esse primeiro tipo de furto, então, o primeiro que eu relato, o mais grave de todos, está contido no não furtarás. Não é apenas bens, né? Eu não devo furtar a liberdade das pessoas, eu devo deixar as pessoas livres. Infelizmente, quantos feminicídios não acontecem porque os homens se acham proprietários das mulheres. E eu sei que o término de um relacionamento dói. Às vezes uma traição, uma infidelidade, sim, com certeza. Mas não se conserta um erro com outro erro. Não é prendendo, não é matando, como temos visto acontecer tanto, que o problema vai ser resolvido. É muito melhor buscar ajuda espiritual, né, ajuda em Deus, para poder superar qualquer decepção que possa ter havido. Então, o roubo da liberdade é um exemplo. E pessoas podem estar roubando agora mesmo a liberdade de alguém, o direito de ir e vir, e não estão percebendo, né? Mas vamos para outros exemplos. Esse não é o único. Outros exemplos. O furto, agora eu vou ser mais prático. O furto de água, de luz e de internet. Esse é o famoso gato, né? Não sei se pessoas estão me ouvindo de outras partes, mas aqui na nossa região isso é chamado de gato. Algo tão comum, mas também proibido por lei. Você sabia que o gato é proibido pela lei do nosso país? Além de trazer riscos, né? Além de trazer ameaças, há algo muito mais importante do que aquela economia que está se tentando ter. Um risco à própria vida, né? Um risco à própria vida. Como nós temos ouvido falar de pessoas se acidentando por causa disso. Então não agrada ao Senhor, né? E é algo que se faz, muito comumente.
Terceiro exemplo, furto de pesos e medidas dos produtos. Eita glória! Pesos e medidas. Balança enganosa, né? Eita glória! Aproveitando que nós ainda estamos em Deuteronômio, se você puder, me escute, ou então vá lá para capítulo 25, versos 13 a 16. Lá diz: na tua bolsa não terás pesos diversos, um grande e um pequeno. Na tua casa não terás duas sortes de efa. Efa era um tipo de medida, um grande e um pequeno. Terás peso integral e justo, efa integral e justo, para que se prolonguem os teus dias na terra que te dá o Senhor teu Deus. Porque é abominação ao Senhor teu Deus todo aquele que pratica tal injustiça. O que eram os dois pesos? Dependendo se você ia comprar ou se você ia vender, você usava um peso diferente, né? Para comprar algo você usava um peso, para vender você usava outro. E ali você acabava procurando ganhar, né? Ter um lucro maior na sua venda, né? E até algum tempo atrás, isso era muito comum. Existe até um artista chamado Norman Rockwell. Ele pintou um quadro que depois veio a se tornar muito famoso. Nesse quadro havia uma senhora de aparentemente 60 anos comprando alegremente um peru para o seu jantar de ação de graças. Enquanto o peru estava sendo pesado na balança, o açougueiro, o vendedor, também alegre, encontrava-se atrás do balcão, com o avental esticado sobre a barriga e um lápis enfiado atrás da orelha. E a pergunta é: por que tanto o açougueiro como a senhora que estava comprando estavam tão alegres, tão felizes? E aí, irmãos, quando se olhava mais de perto, o quadro mostrava a razão. Por isso ele se tornou tão famoso. Quase sem ninguém notar, o açougueiro pressionava a balança para baixo com seu polegar, a fim de deixar a mercadoria mais pesada. Enquanto a senhora, acredite se quiser, também quase sem perceber, empurrava a balança para cima com o seu dedo indicador. Porque os dois estavam sorrindo, então? Porque cada um deles achava que estava enganando ao outro. Olha como nós somos maus, como a nossa natureza é má. Nós temos a capacidade de fazer o mal e de enganar alguém e de ainda ter prazer nisso. De ainda achar que nós estamos tendo vantagem por causa disso. Os dois estavam sorrindo, porque eles achavam que estavam enganando o outro, quando na verdade eles estavam se enganando, né? E assim é na vida, quando nós enganamos, nós também seremos enganados. Aquilo que nós plantamos, nós também iremos colher. E por isso não tem graça, né? Não tem graça nós procurarmos prejudicar ao nosso próximo. Porém, quão comum infelizmente, em meio aos negócios da vida, querer comprar ou vender algo fora do peso ou fora da metragem correta. É algo muito comum. Eu lembro, inclusive, que quando eu era mais jovem, um pastor conhecido meu, ele era dono de um depósito e ele chegou a confessar que sempre que ele mandava carradas de areia para algum cliente, ele mandava abaixo da quantidade que esse cliente havia comprado, um pastor. E aí, para se justificar, ele disse: mas todo dono de depósito faz isso. E eu não duvido. Eu não duvido que todo dono de depósito faça isso. Eu não estou generalizando, né? Mas se eles fizerem, eu não vou ficar admirado.
mas não é porque todo mundo faz que isso agrada a Deus. Não é porque os outros estão fazendo e tendo prazer nisso que nós, que somos cristãos, vamos nos acostumar ou nos conformar com esse tipo de atitude. Outro exemplo, além do peso, da medida, da metragem, também não agrada a Deus o furto de frases, de ideias, de mensagens. Sabia que isso existe? Sabia que frases, ideias, mensagens, elas são protegidas por lei? E o uso delas indevido, sem permissão, tem um nome. Ele é chamado de plágio. Plágio é crime, né? E muitas vezes nós cristãos também podemos cometê-lo. Eu lembro de uma ocasião no seminário, quando nós estávamos estudando a matéria homilética, que não tem nada a ver com omelete. Homilética é a preparação de um sermão, né? Como preparar um sermão. E uma das tarefas dessa matéria era pregar, trazer uma mensagem para os outros alunos. E teve um colega meu que ele estava tendo uma certa dificuldade nessa matéria, né? Um servo de Deus, mas não estava conseguindo se sair tão bem. Porém, quando ele trouxe a mensagem para os alunos, todos ficaram maravilhados. Rapaz, que mensagem maravilhosa! E ele recebendo tudo aquilo. E a mensagem foi tão boa, mas tão boa, que ele foi convidado para trazer a mensagem para o seminário inteiro, porque havia cultos. No intervalo das aulas haviam cultos. E o seminário inteiro foi ouvir a palavra desse meu irmão, desse meu colega, e todos elogiando. Irmãos, amigos, quando nós voltamos para a sala, outro colega achou aquela mensagem muito parecida com uma que se encontrava no livro da disciplina, o livro que nós estávamos estudando. E quando a gente foi conferir, era exatamente a mesma mensagem. Qual foi o erro desse irmão? Foi não ter dado crédito à fonte. Então não é que eu não possa usar as ideias, as frases, as mensagens de outras pessoas. O que eu não posso é deixar de dar crédito à fonte. O que eu não posso é deixar transparecer que aquilo foi ideia minha, quando na verdade não foi. Isso também é feito em músicas, né? Quem nunca ouviu falar ou percebeu que só se trocou a melodia ou só se trocou a letra de uma música, a melodia é a mesma, né? Isso vive acontecendo, infelizmente, inclusive pelo povo cristão. E eu considero isso uma falta de criatividade, né? Na minha humilde opinião. E aí nós entramos no assunto do furto de músicas, de filmes, de livros, que é quando você não compra. Você comete a pirataria. Você xeroca, né? A famosa xerox. O livro é vendido. E ali há pessoas que trabalharam naquele livro. Há uma editora, há um escritor. E quando você xeroca, você simplesmente está tirando o sustento daquela pessoa, né? Se não é um livro mais vendido, tudo bem. Mas se ele está sendo vendido, vamos dar o crédito a quem está vendendo. Um fato interessante e lamentável é que até algum tempo atrás, sabem qual era o filme mais pirateado do Brasil? Por incrível que pareça, era A Paixão de Cristo. Quem é que estava comprando? Muito provavelmente os cristãos, né? Indo adiante, outro furto do qual nós precisamos falar é o furto dos dízimos e das ofertas. A Bíblia fala sobre ele lá em Malaquias, capítulo 3, versos 7 a 9, quando diz: Desde os dias de vossos pais vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes.
Tornai-vos para mim, eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Olha o cinismo do ser humano. Em que nós precisamos nos voltar para o Senhor? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós, a nação toda. Meus irmãos e meus amigos, se roubar o homem já é algo grave, imagina roubar a Deus. Como é que isso acontece, pastor? De duas maneiras. Primeiro, quando aqueles que recebem os dízimos e as ofertas os usam para propósitos para os quais eles não foram dados. Usam para se enriquecerem. Mas isso também pode acontecer pelo outro lado, quando nós recebemos uma bênção de Deus, um sustento, e nós não tiramos a parte da obra de Deus. Então é isso que o texto está falando, sobre roubar aquilo que não é nosso, aquilo que pertence ao Senhor. Não somos nós que damos nada a Deus. Ele nos dá tudo. Nós apenas devolvemos uma parte para ser empregada na sua obra. Isso é uma demonstração de gratidão ao Senhor. Inclusive eu tenho dito lá na igreja que muitas vezes, no momento ofertório, no momento de recolhermos os dízimos e as ofertas, se ora por portas abertas. Mas eu tenho dito que nós temos que orar também por corações abertos. Porque às vezes Deus até abençoa, mas aquele que é abençoado, ele não se torna um abençoador da obra de Deus. E imagina como Deus deve ficar triste com essa situação. Indo adiante, a palavra de Deus também fala sobre o furto dos impostos a serem pagos. Romanos capítulo 3, 13, a primeira parte diz: pagai a todos o que lhes é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto. Há quem possa pensar que o crente ele não é mais obrigado a pagar os seus impostos, nós somos cidadãos do céu, né? Mas Paulo aqui ele é bem categórico. Pelo contrário, agora que nós vamos cumprir com os nossos deveres, sim, como cidadãos, vamos pagar os nossos impostos. Depois nós vemos também, podemos citar o furto dos impostos pagos. E aqui eu falo sobre as autoridades que recebem os impostos do povo, mas não os usam para o bem da população. Eu tenho orado pelas autoridades todo dia. É uma responsabilidade, é um dever do cristão fazer isso. Que Deus mude os corações, que Deus dê integridade, que Deus repreenda a corrupção. Faça isso também. Não vamos apenas reclamar, vamos também orar por eles, né? O que mais for preciso fazermos, vamos fazer, vamos denunciar se preciso for, que sejam investigados, amém. Mas vamos começar orando por todos os nossos líderes, todas as nossas autoridades, para que eles façam com os impostos aquilo que devem fazer, porque senão a consequência vai ser grande. Tanto no nível terreno das leis, como também no nível espiritual. A cobrança de Deus será grande. Mas aqui em Romanos 13, 7 ainda, eu vejo outro exemplo de furto. Estamos vendo exemplos de roubos, que às vezes a gente nem percebe. Na parte B ele diz que é respeito, respeito a quem honra, honra. A honra dos outros também é algo que nós precisamos ter o máximo cuidado de não roubar. E como é que eu posso fazer isso, pastor? Quando eu escuto uma história e eu não vou investigar. Só em eu estar escutando, eu já estou colaborando, eu estou sendo cúmplice daquele roubo. E é pior ainda quando eu passo a ser um divulgador de uma história que eu nem sei se é real. E se é real, muitas vezes não me interessa. Não me interessa compartilhar aquilo.
Mas muitas vezes nós nem sabemos se é verdadeiro e já estamos divulgando, é o telefone sem fio e a história vai aumentando. E aí mesmo depois, quando nós nos arrependemos, não tem mais como consertar. É como um travesseiro de penas que você joga, né? Você abre ali, você joga as penas de cima de um monte. E agora você se arrepende e você quer recolher de uma por uma. Não vai ter mais como. O estrago ele já foi feito. Então vamos ter cuidado. A honra de alguém é uma propriedade. E ela não pode, ela não deve ser roubada. Como nós também não queremos que ninguém faça isso conosco. Com o filho nosso, com o parente, com o cônjuge. Não vamos fazer com os outros também. Vamos refletir, vamos ter cuidado. Vamos pedir que Deus nos ajude. Então estamos falando de forma prática aqui. E outro exemplo que eu posso dar é o furto das horas a serem trabalhadas. Muito se fala sobre direitos trabalhistas, e com razão. Mas nós não podemos esquecer de falar também dos deveres trabalhistas. Então, o que falar daquela hora que se faz no banheiro, daquele atestado que se dá, que se traz à empresa sem realmente se ter adoecido. Tudo isso é um tipo de roubo. Você está sendo pago por aquelas horas, por aqueles dias. E a palavra de Deus mostra que isso é muito grave, até porque, no final das contas, não é o patrão que nós estamos servindo. Lá em Colossenses 3:27 diz: servos, obedecei em tudo ao vosso Senhor segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, não é por causa da câmera ligada, visando tão somente agradar a homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. É o Senhor que nós estamos servindo no final das contas. Ele vai dizer isso para as mulheres também, em relação à submissão, submissas como ao Senhor, né? Então, quando a gente entende que é para Deus, a nossa atitude muda, o nosso coração muda. Mas é claro que a Bíblia também vai falar sobre os empregadores, sobre o furto dos direitos trabalhistas. Quantos trabalhadores não negam os direitos, né? Falamos um pouco sobre a escravidão e tem um pouco disso aqui também. No capítulo 4, verso 1 de Colossenses, que nós acabamos de ler, o capítulo 3, 27, no capítulo 4, verso 1 diz: Senhores, tratai os servos com justiça e com equidade, certos de que também vós tendes Senhor no céu. Você não é o único Senhor, você não é a única autoridade. Você tem uma autoridade no céu. Então, o patrão crente, ele tem que ser o primeiro a querer ser justo com seus empregados. Até porque Deus não tem prediletos. Ele ama a todos. Ele recompensa a todos, mas também cobrará de todos. Então, já vimos 11 exemplos aqui de furto. E aí, para concluir, eu quero falar sobre o furto de animais, terrenos e objetos, incluindo aqueles que nós pedimos emprestados. Eita! Como é fácil pedir algo emprestado e se apropriar daquilo, achar que é seu, que a outra pessoa não quer, que ela não vai sentir falta, ela não vai se importar. Um irmão em Cristo, Paulinho, ele estava me contando outro dia sobre um colega de classe que roubava canetas. E aí você pensa, caneta, que besteira. Mas quando ele crescer, será que ele vai querer ficar só com as canetas? Ou vai querer ir para outros objetos? É muito comum também o roubo de animais, né? Quantas pessoas roubam animais, tanto no campo como na cidade, a gente ouve muitos relatos disso. Quantas pessoas roubam plantas? Outro dia mesmo minha esposa estava aqui quase que chorando, porque roubaram a planta dela.
E ela tentando descobrir quem foi, queria olhar as câmeras e tudo. Então, é importante para alguém aquilo. Nós não podemos nos apropriar. Apropriação indevida de terras. A palavra de Deus fala sobre isso. Quem ali acrescenta a sua terra, tirando da terra do outro. Coloca a cerca um pouquinho mais para lá. Isso não agrada ao Senhor. Compras que você faz e você não paga. Que eu faço. Que nós fazemos. Enfim, irmãos, amigos, eu dei apenas alguns exemplos, mas eu diria que são inúmeras as possibilidades de roubar. E algumas delas até, você pode dizer, mas isso é besteira. Besteira para nós. Besteira para a sociedade. Para Deus, não. Deus pune o ladrão. Nós vemos isso em toda a Bíblia. Deus pune o ladrão. E ele pune dependendo do tipo de furto que for cometido. Como nós vimos, o furto de pessoas, ele era punido com a morte. Já o roubo de propriedades era punido com a devolução daquilo que tinha sido roubado e o acréscimo, um tipo de compensação, como Zaqueu fez. Zaqueu, ele após ver Jesus, após se encontrar com Jesus, ele viu que se em alguma coisa ele tinha defraudado alguém, ele restituía 4 vezes mais. Já no caso do roubo da liberdade de alguém, nós vimos que o castigo era a morte do ladrão. Mas a pior pena não era nem essa, não. A pior pena é a morte eterna. Paulo fala sobre ela lá em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo de número 10. Lá diz que o ladrão não herdarão o reino de Deus. 1 Coríntios, capítulo 6, verso 10. O ladrão não herdará o reino de Deus. E tudo isso a palavra de Deus nos ensina acerca da gravidade do roubo, do furto. Tive que atender agora o meu cunhado. Ele veio pedir aqui 2 capacetes. E aí, continuando, o furto espiritual, a consequência espiritual. Qualquer pecado do qual nós não nos arrependamos, ele pode trazer consequências. Ele pode trazer a nossa perdição eterna. Então não existe besteira aos olhos do Senhor. Mas eu queria terminar, meus irmãos, meus amigos, com uma boa notícia. Aliás, 2 boas notícias. A primeira delas é que Deus pode perdoar um ladrão através de Cristo. Louvado seja Deus. Sociedade muitas vezes não perdoa. Sociedade, ela marca aquela pessoa, ela lembra do que ela fez. Mas Deus não, Deus perdoa. E um exemplo muito claro disso é o ladrão que morreu com Cristo ali na cruz. Jesus disse para ele: hoje estarás comigo no paraíso. Um homem que se arrependeu de verdade. Não se justificou, não se vitimizou, reconheceu que estava pagando ali pelo seu erro. Jesus não, Jesus era inocente. Jesus disse que ele estará com ele no paraíso. Então Deus perdoa. Mas o Evangelho vai além de apenas perdoar. O Evangelho pode transformar a nossa conduta para nós não continuarmos vivendo naquela prática. Paulo vai dizer lá em Efésios: aquele que furtava, não furte mais. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe com as próprias mãos, a fim de ter com que acudir ao necessitado. Você que antes tirava coisas dos outros, agora você vai trabalhar para ganhar de forma honesta o seu sustento. E agora, ao invés de tirar coisas dos outros, você vai dar. Você vai contribuir, você vai ajudar. É o oposto.
A transformação de um ladrão não é só quando ele não tira mais dos outros. É quando, ao invés de tirar, ele acrescenta. Ele contribui, ele doa algo para os outros. Então, Zaqueu é um exemplo disso, né? Ao invés de tirar dos outros, ele decidiu que ia acrescentar algo nas suas vidas. E não apenas Zaqueus, não apenas Zaqueu, muitos de nós também éramos assim. Eu lembro que eu era, irmãos. Quando eu era mais jovem, eu pegava coisas da minha mãe, né? Pequenas quantias, mas que poderiam ter se transformado em coisas maiores. E aí eu me arrependi. Eu pedi perdão ao Senhor e Ele me transformou para a honra e glória dEle. Então Deus pode transformar você também, Deus pode transformar um parente seu, alguém que você conhece, que tem vivido essa prática. Deus pode transformá-los. Mas para isso é preciso haver arrependimento, né? Admissão, tem que se admitir, reconhecer, humildemente, não justificar. Não, eu fiz isso porque... Não, nada de justificativa. Quem é bom de justificativa é ruim de mudança. Então nós temos que admitir, nos arrepender e receber o perdão do Senhor. Glória a Deus. Então essa era a palavra que eu queria trazer. Ela foi trazida pela primeira vez na igreja, mas a internet não estava boa. E aí, para não ficar faltando a mensagem na nossa série sobre os 10 mandamentos, eu estou trazendo agora em forma de áudio, né? Para que a série não fique completa e assim aquilo que nós precisamos ouvir da palavra de Deus também não seja perdido. Então que Deus abençoe a todos e que essa palavra sirva de alguma forma para transformar o nosso caráter. Vem nos ajudar, Senhor, eu te peço, vem nos perdoar, muito obrigado pela tua paciência. Nos conforma cada vez mais ao teu caráter. Nós queremos ser semelhantes a Cristo. Que todos aqueles que estiverem ouvindo essa palavra agora sejam tocados pelo poder do Senhor, pelo padrão do Senhor. E sejamos transformados pelo sangue de Cristo e pelo Espírito Santo. Eu oro em nome de Jesus, já agradecendo. Amém, amém e amém. Muito obrigado.